Queridos irmãos, graça e paz, é uma alegria, um privilégio muito grande poder mais uma vez compartilhar um pouco da Palavra de Deus com cada um de vocês. E conforme combinado anteriormente, nós daremos prosseguimento ao estudo bíblico, onde nós argumentamos alguns aspectos ali do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 37, que diz respeito à blasfêmia contra o Espírito Santo. E no vídeo de hoje eu quero, juntamente com cada um dos meus amados irmãos, harmonizar esse texto do Evangelho de Mateus com o texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6. Então, caso você tenha a oportunidade, eu gostaria muito que você pudesse compartilhar desta leitura comigo. O texto da Palavra de Deus, queridos, vai dizer assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Amados, então esse texto ele é extremamente importante, porque à luz do Evangelho de Mateus, capítulo 12, ali nos é revelado que somente um pecado não há perdão. É o pecado contra o Espírito Santo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entretanto, esse texto que nós acabamos de ler, da Epístola aos Hebreus, também vai falar que não há perdão, não há oportunidade de renovo, de arrependimento para aqueles que retornam a velhas doutrinas. O autor aos Hebreus, ele apresenta esta epístola a uma audiência em particular. Essa audiência são judeus, sobretudo os judeus que haviam se convertido a Cristo, e por conta das perseguições, não somente do Império Romano, que eles estavam ali perseguindo os cristãos do primeiro século, mas havia também toda uma perseguição por parte da cúpula religiosa judaica, principalmente contra esses judeus que haviam se convertido a Cristo. E é possível que alguns desses judeus estivessem retornado às práticas do judaísmo. Esses judeus que outrora foram iluminados pelo Espírito Santo, participaram do dom celestial, abraçaram o reino de Deus, tiveram o conhecimento da sã doutrina, do poder de Deus, da graça de Deus. Enfim, eles foram ali alicerçados e arraigados na palavra de Deus no tocante à nova aliança. E é provável que algum desses judeus, por conta da perseguição, eles acabaram retornando às práticas judaicas, os ritos judaicos, no que diz respeito ao sacrifício de animais, uma vez que eles foram iluminados anteriormente. Então a palavra de Deus, ela vai nos orientar, ela vai trazer uma advertência extremamente severa para que tal coisa não seja feita, porque uma vez feita, não há retorno, não há nova oportunidade, mas sim uma dura expectação de juízo. Então isso que acontece aqui na Epístola aos Hebreus é chamado de apostasia, ou seja, a possibilidade, possivelmente, alguns judeus ali do primeiro século, eles apostataram na fé. E então há decorrência desta palavra de exortação. Agora eu gostaria também de compartilhar um texto
importante também da palavra de Deus, que encontra-se em 1 de João, capítulo 5, versículo 16. Novamente, eu gostaria de convidá-los a participar da leitura deste único versículo da palavra do Senhor, que diz assim: Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecados para a morte, e por esse não digo que rogue. Então, há uma expressão muito importante aqui neste texto, nesta passagem, que fala acerca de pecado para a morte. E para compreendermos esta expressão, o que o autor desta carta ele está querendo dizer, é importante que você retenha todos os capítulos desta carta. São 5 capítulos. Porque diante do contexto, a gente vai entender que a consequência deste pecado para a morte, ela é doutrinária, ou seja, ela é no sentido de abraçar uma doutrina herética, uma doutrina que não corresponde com a sã doutrina. Alguns cristãos ali do primeiro século, a semelhança, né, da Epístola aos Hebreus, que você tem a possibilidade de alguns judeus que estavam retornando às práticas, judeus estes que foram iluminados pelo Espírito Santo, retornando às práticas dos ritos do judaísmo. Alguns cristãos aqui do primeiro século, eles estavam abandonando a fé cristã, eles estavam rechaçando tudo aquilo que eles aprenderam, que eles foram iluminados, e eles estavam abraçando uma doutrina herética chamada de docetismo, que é um tipo de gnosticismo que inclusive foi ensinado por Platão ali no primeiro século da Grécia Antiga. E o que dizia os docéticos daquela época? Os docéticos, eles ensinavam que Jesus, o corpo dele não era real, era um corpo aparente. Inclusive, a palavra que aparece neste texto, aparência, no original grego significa dokel, que significa aparência. Por isso que eles receberam esse nome de docetistas, porque eles ensinavam que o corpo de Jesus era um corpo aparente. Eles inviabilizavam a ressurreição de Cristo no corpo, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus no corpo, né? Tanto é que o próprio apóstolo João ele vai dizer que aquele que é de Deus só que ele não crê que Jesus Cristo ele nasceu no corpo, ele ressuscitou no corpo, este não é de Deus, mas este é o anticristo. Então, esta expressão, a semelhança da Epístola de Hebreus, também vai falar acerca de apostasia, né? As pessoas apostatando, uma vez que eles foram iluminados, eles foram instruídos na sã doutrina, nas práticas, no que diz respeito às doutrinas da Nova Aliança, do Novo Testamento. Agora, como que eu posso conciliar essas duas passagens? Porque o apóstolo João, ele orienta a igreja do primeiro século a não orar por aqueles que praticam esse tipo de pecado. E o apóstolo João chama este pecado de pecado para a morte. Então, é muito possível que não há perdão para o pecado para a morte. Caso contrário, não faria sentido João trazer essa orientação à igreja para que não orassem por estes que estavam pecando para a morte, porque eles estavam desabraçando a sã doutrina e eles estavam abraçando as doutrinas heréticas, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos dos docéticos ali do primeiro século.
a gente consegue conciliar essas duas passagens com o Evangelho de Mateus, capítulo 12, da seguinte maneira. Uma das propriedades primordiais do Espírito Santo é de levar o eleito, o cristão genuíno, a Cristo, e, consequentemente, coube ao Espírito Santo, nesta atual dispensação, levar as pessoas a toda a verdade das Escrituras. Então, o que acontece quando as pessoas elas ridicularizam esta verdade que foi ensinada por cada um dos apóstolos ali no primeiro século? Eles estão ridicularizando o Espírito Santo porque estão retornando às práticas do judaísmo e estão abraçando falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Eles estão ridicularizando o Espírito Santo porque coube ao Espírito Santo levar cada pessoa à verdade, a todas as verdades que encontram-se na Palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, por isso que tanto o texto de Hebreus quanto o texto de 1 de João, a gente sabe que ali é um pecado de apostasia. E o pecado de apostasia não tem perdão, porque é um pecado que fere o Espírito Santo, que acaba rejeitando a verdade que uma vez foi revelada pelo próprio Espírito Santo sobre a vida de cada um daqueles que, lamentavelmente, foram iluminados, não pelo fato de serem iluminados, evidentemente, mas pelo fato de terem abandonado a verdadeira fé, o verdadeiro cristianismo, em tudo aquilo que eles abraçaram inicialmente. Então, por isso que não há perdão, e nós chamamos este pecado de apostasia uma espécie de blasfêmia contra o Espírito Santo, mais uma vez, porque é o Espírito Santo que te leva para a verdade. Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos e, querendo o bom Deus, até o próximo vídeo.